A paz do Senhor, igreja. Quero louvar a Deus por este lugar, primeiramente, em qual me encontro. Quero aproveitar esse momento, essa tarde aqui nesse parque, perto da minha casa, e vou contar, revelar mais um segredo de um vencedor que o Senhor ministrou no meu coração aqui. Estava aqui eu estudando essa passagem de Ana, e eu quero compartilhar para edificar também a sua vida. Lá em 1 Samuel, no capítulo 2, no versículo 27 e 28, Ana, ela fala o seguinte: por este menino orava eu, e o Senhor atendeu a minha petição, que eu lhe tinha feito, por isso também ao Senhor eu o entreguei, por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido, e adorou ali o Senhor. Conhecemos bem essa passagem de Ana maravilhosa, né? Uma história, uma mulher de muita coragem, uma mulher de perseverança, uma mulher de confiança. E hoje nós vamos aprender a confiar e cumprir o voto perante o Senhor. O benefício que traz quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, quando consagramos algo na presença do Senhor, e a responsabilidade que gera isso nas mãos do Senhor. Deus foi fiel tremendamente na vida de Ana. Tem um cântico de Ana no capítulo 2 que ela vai exaltar o Senhor. Ela vai dizer que o Senhor, ele levanta o homem do pó, né, faz sentar na mesa, na roda dos príncipes. O Senhor é aquele que dá a vida e tira a vida, faz descer a sepultura, faz retornar dela. Então ela começa a exaltar o Senhor, ela começa a dizer com propriedade quem é Deus, o Deus que ela serve. E quer ser vencedor, meu amado, você precisa ter conhecimento do Deus que você serve, como ele poderia pensar, agiria, como agradaria a ele. É essa convicção de fé que nós temos que nos colocar nas mãos, na direção do Senhor. E Ana, ela cumpre o seu voto. Ana, nós conhecemos, ela passou um bom tempo lutando, demorou anos, ela ali desejando só em uma petição de uma coisa tão para nós simples, era ter um filho. Mas Ana, ela aprende uma coisa, que todo Deus, ele quer ser Senhor sobre as nossas vidas em tudo. O Senhor, ele deseja ser Senhor nas nossas vidas, em toda a nossa vida, em tudo. Ele quer reger a nossa casa, o nosso casamento, ele quer reger a nossa vida particular, como profissão, como mãe, como crescer, como desenvolver. Ele quer nos capacitar, nos ensinar a sermos imagem e semelhança daquilo que ele projetou para as nossas vidas. E a palavra vai dizer que Ana, depois de tanto tempo orando, almejando, desejando ter um filho, ela entende que ela precisava abrir mão de ser mãe e também deixar que o Senhor fosse Senhor sobre a vida dela. Ela entendeu que ter para ela aquela criança não seria digno de glória a Deus, não seria digno de exaltar o nome do Senhor. Então Ana, ela faz um voto muito consciente, como um culto racional, que é aquele culto que nós precisamos ter diante da presença do Senhor. Ana ora e pede: Senhor, se considera o desejo da tua serva, eu darei para te servir, para ser o teu servo. E Ana, ela é lembrada, Deus abençoa. Porém, amados, nós temos que entender uma questão que estava acontecendo ali na tenda, ali na presença do Senhor, aonde o sacerdote Eli trabalhava perante o Senhor. A Bíblia vai dizer no capítulo 2, do versículo 18 em diante, vai dizer que infelizmente, a casa de Eli, ele não estava no centro da vontade de Deus. Ele já estava, vamos dizer, relaxado. Eli já não era um sacerdote que ele deu preferência ao Senhor. A Bíblia vai dizer que os seus filhos, eles estavam debaixo de pecado, que os seus filhos estavam fazendo coisas que não eram do agrado do Senhor, eles estavam transgredindo, né? Eles estavam pecando, eles se agrupavam
para poder, em bandos, a porta da congregação, sabe, para beber, para falar, para fazer coisas que jovens, né, infelizmente, do mundo fazem. E não era diferente. Eli, ele não cuidou de discipular os seus filhos. Eu imagino que Eli, ele ensinou todo o trabalho, a mão de obra, mas Eli não ensinou a conhecer a Deus, a servir ao Senhor, né? Tanto é que a palavra diz que o Senhor manda um homem perante Eli para dizer que a maldição que viria sobre a sua casa, que o Senhor exterminaria com a família de Eli. E então imagina agora Ana, como mãe, como mulher, ter que entregar o seu filho a dar a ele uma estrutura que estava fora do propósito de Deus. Né? A gente como mãe, a gente não quer mandar os nossos filhos para um lugar qualquer. E eu fico imaginando a coragem, a devoção, a fidelidade que Ana tem demonstrando para nós perante o Senhor. Ana, independente da situação que acontecia ali dentro, né, a fama dos filhos de Eli não eram boas, eram más, a palavra diz assim. E Ana, ela não se poupou disso, ela cumpriu o seu voto. E a coisa mais linda e tremenda é a ação de Deus, porque coube ao Senhor chamar Samuel pelo seu nome, aleluia, e Samuel, além de um profeta, Deus o levantou no seu tempo como juiz e sacerdote. Glória a Deus. Aprove o Senhor levantar um menino que não era propósito de Deus, que não era plano de Deus, mas que por uma decadência de uma família, o Senhor levanta o pequeno Samuel como um grande e inspirador homem de Deus. Então, meu amado, que essa confiança, segredo de Ana, essa confiança, essa persistência de saber em quem nós temos crido. Será que você tem entregado seus filhos ao Senhor e tem confiado? Ou temos feito como fez Eli? Aparentemente está nas mãos do Senhor, mas nós, como papel, como a palavra do Senhor diz, que nós devemos ensinar o caminho. Tem um versículo em Deuteronômio, capítulo 11, exato, 11 e 19, que eu gosto muito. E desde o momento que eu me descobri grávida e que eu recebi essa palavra do Senhor, eu tenho guardado no meu coração. E ela diz assim: e ensinai-as os vossos filhos, falando delas, assentados em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Essa é o nosso cômpito como mulher, discipular, falar, ser esse instrumento aos nossos filhos, deles falarem, deles aprenderem como orar, como jejuar, como ensiná-los a amar, a conhecer o Senhor. Eu tenho um segredo nessa tarde, que muito o Senhor tem, longo desse tempo, o Senhor tem me ensinado, é fazer com que os meus filhos vivam experiências pessoais com o Senhor. Então, vou te dar um exemplo. O Samuel teve um decorrer da vida dele, nós morávamos ainda em Tabuna, e o desejo do coração dele era andar de cavalo. E eu falava, meu Deus, como que eu vou arrumar um cavalo para esse menino subir em cima? Não tem como. Mas teve a tática da oração. Eu peguei meu Samuel e falei, Samuel, nós vamos orar. E o Senhor vai preparar esse passeio de cavalo com você. Eu não sei como que o Senhor iria preparar, mas a fidelidade, o conhecimento de que o saber que o Senhor responde oração é aquilo que trazia o fortalecimento de fazer o meu filho também crer. E ali, meus amados, para a honra e glória do Senhor, nós oramos semanas. Senhor, prepara um cavalo para que Samuel possa andar, para que ele possa se divertir, para que ele possa, né? E ali nós oramos. E aconteceu, meu amado, que o Senhor preparou esse cavalo. E Samuel, ao subir nesse cavalo, ele ria, ele dava glória a Deus. E eu por detrás dizia, viu só, filho? O Senhor preparou esse cavalo. Aleluia. E eu tenho muitas outras experiências com Samuel a respeito dele descobrir ele no Senhor. Teve uma vez, que eu quero muito compartilhar.
nós estávamos em casa e era tarde, eu não tinha nada na minha geladeira, gente, nada. E aquilo apreenseu muito no meu coração, porque eu não tinha o que dar para Samuel, eu estava esperando o Anderson voltar para casa. Glória a Deus. E ele ainda não falava muito, ele estava aprendendo as palavrinhas ainda. E ele me pediu: mamãe, eu quero comer, mamãe, quero comer biscoito. E eu falei: meu filho, nós não temos biscoito, estou esperando o papai chegar para a gente poder tomar um café. E eu também não tinha certeza que Anderson traria alguma coisa para dentro de casa. Olha, eu hoje contando para vocês, eu sorrio porque Deus, Ele é fiel. E ali o Senhor me deu aquele estímulo de fazê-lo orar. Então eu levei ele à porta da geladeira e disse: Samuel, você diz para a mamãe, e na presença do Senhor, o que você quer. Vamos profetizar? E ali eu comecei a dizer com Samuel: ai, Senhor, providencia, Pai, em nome de Jesus, o leite, o biscoito, o cuscuz, né? Na Bahia a gente come muito cuscuz amarelinho, que delícia. E ali, iogurte, guti-guti, ali fomos pedindo em oração. Irmãos, foi uma oração simples, mas eu creio que o Senhor poderia ouvi-lo. E verdadeiramente, tudo aquilo que nós tínhamos pedido em oração, o meu marido, que não sabia de nada, naquela tarde ele trouxe. Como não glorificar o Senhor? Como não render glórias ao Deus do céu? Como? Ele é muito fiel. E é essas experiências pequenas no dia a dia, meus amados, que a gente vai conhecendo a grandeza do Senhor, que a gente vai aprendendo quem Ele é e a gente vai absorvendo dele conhecimento. A Bíblia fala que se nós temos que nos gloriar, que nós venhamos nos gloriar nele. Então eu me glorio nele, porque eu tenho vivido experiências sobrenaturais com o Senhor nesses longos 14 anos que eu me encontro na presença do Senhor. 14 anos de muito movimento, de muita aventura, de romance, de tristeza, de vales, de desertos, mas de todos eles o Senhor passou comigo. Então, assim como Ana quer ser vitorioso na sua casa, quer trazer essa vitória, esse poder de Deus sobre a sua vida, creia, meu irmão. Creia no Senhor e toda a tua casa será salva. Consagre ao Senhor a sua vida hoje. Entregue a sua vida ao Senhor. Aleluia! E tu verás a glória do Senhor sobre a sua vida se manifestar. Se você for fiel, se você aprender a adorá-lo, a servi-lo em espírito e em verdade, meu amado, Deus fará coisas novas. Deus mudará o teu cativeiro, a tua história, e Ele será engrandecido por onde você passar. Assim como Ele tem feito na minha vida, eu posso hoje testemunhar milagres e prodígios, sinais da parte do Senhor que Ele tem feito na minha vida. Vamos aprender com Ana a fazer o voto e pagar o voto. A Bíblia vai dizer, o próprio Deus diz a Samuel: Samuel, muito melhor é um voto cumprido do que um sacrifício de um tolo. Então, meus amados, que nós procuremos essa sabedoria no Senhor, que nós venhamos ser segundo o coração do Senhor, que nós venhamos prosseguir nos caminhos que o Senhor tem preparado para as nossas vidas, amém? Eu deixo meu abraço, a paz do Senhor. Mais um segredo de um vencedor, foi uma coisa que Deus preparou, então tá aí, gravado para poder te abençoar. Compartilha se essa palavra falou o seu coração, se te trouxe ânimo, te trouxe esperança. Compartilha para aquele seu amigo, sua amiga, que está doendo, que está sofrendo, que está passando por uma situação. Tenho certeza que a motivação desse vídeo vai trazer esperança. Graça e paz. Deus seja louvado em tudo, para hoje e eternamente.